Salve pessoal, essa aqui é a leitura para as pessoas de Escorpião para agosto de 2026. Oito de ouros, o arcano da força e o 4 de copas, 2 de paus, julgamento. As de ouros com 6 de paus e o cavaleiro de paus. Então, a gente tem um mês acelerado no sentido de quantidade de atividades a serem desenvolvidas, ou quantidade de atividades, ou quantidade de coisas que você precisa produzir. Para quem está em algum trabalho que depende da sua produtividade, esse mês ele tende a ser um mês superior, no sentido de você produzir mais, e isso para quem trabalha com vendas, inclusive, né? Vender mais. Então a tendência é que você esteja mais focado no seu trabalho de uma forma que você seja beneficiado por isso, né? Que os resultados tenham equivalência com o nível de esforço que você está empenhando. E para as pessoas que não trabalham aí com renda variável, a gente pode estar aqui falando de um plano B, né, um projeto paralelo com uma atividade principal, ou até de várias atividades sendo conciliadas ao longo desse mês, tá? Então é um mês de bastante trabalho, mesmo que não seja o trabalho no sentido formal da palavra, mas é um mês de se movimentar bastante, de produzir bastante, de colocar bastante coisa no lugar, inclusive no sentido de burocracia, tá? O povo que tá aí com papelada presa por alguma coisa, seja questão de trabalho, seja questão de imóvel, de financiamento, ou qualquer questão do financeiro, seja questão jurídica, qualquer coisa que tiver dependendo aí de papel, esse mês é um mês que vai precisar de um empenho maior, mas também é um mês de colocar bastante coisa no lugar. Nós temos o arcano da força, que inclusive é o arcano correlacionado com o leão, junto com o 4 de copas, né? Cada um de um lado, nas laterais aqui do 8 de pentáculos. E isso aqui, por um lado, mostra você colocando a sua resiliência em ação, no sentido de saber direcionar corretamente a sua energia de libido, porque é como se ela tivesse ficado solta demais, ou aleatória demais, ou funcionando de uma forma muito difusa, e agora vai ter um direcionamento muito claro quanto a ela, né, que a gente está falando de libido não só no sentido da sexualidade, tá? Mas no sentido de reconhecimento dessa energia como força de ação. E você vai ser testado quanto a isso, tá? 4 de copas, aqui tá me mostrando relações, situações dinâmicas de passado, ou que mexem com a sua memória de alguma forma, sendo apresentadas, ou dentro de situações práticas mesmo, ou pessoas voltando, ou memórias demais voltando, você se lembrando demais desse passado e se perdendo em meio a ele. É quando você sabe que você precisa direcionar essa força, essa energia para o momento presente, não só para lidar com a vida hoje, mas para construir a vida na qual você quer, na qual você deseja viver. Isso é muito nítido, muito claro para você. Então pode ser que até ter domínio dessa questão tenham oscilações no sentido de extremos, tá? No sentido de, em alguns momentos, estar focada demais na sua própria vida, no hoje, no aqui e agora, no que tem que fazer agora, e em outros momentos tá aleatoriamente lembrando do passado, projetando coisas do passado no momento presente, projetando coisas do futuro, imaginando coisas demais, e geralmente isso vem por uma energia mais negativa do que positiva, né? Que é aquela questão, é uma tendência de pessoas de escorpião de ficar remoendo aquilo que já foi, né? Remoendo para ver o que tem a se fazer em relação àquilo, né? O que pode mudar em relação àquilo, ou se aquilo tem ainda a possibilidade de voltar a acontecer, ou de ser uma ameaça em algum momento. Então, é muita energia que tende a se perder com isso. Só que é um padrão que já é reconhecido também, não é novidade. Então você deve conseguir sair dele com mais facilidade
Apesar de que ao longo do mês o que eu vejo aqui é que você vai continuar sendo testado para manter esse direcionamento, para manter esse alinhamento de vida e para conseguir colocar a coisa no eixo, tá? Nós temos na base um 2 de paus. O 2 de paus, ele é um arcano que ele me mostra busca por novos lugares, assim, no sentido de posicionamento de vida mesmo, de estar num patamar diferente, ou de estar numa situação diferente, ou de construir uma vida diferente, de construir algo novo. Ele ainda não é uma energia de movimento em si, né, no sentido de já ter colocado o pé na rua para explorar o novo, mas é um arcano de amadurecimento das ideias, tá? Então o que eu vejo aqui é que no meio desse movimento todo vão vir ideias para você sobre o que é que você quer viver, que você ainda não vai viver nesse momento, porque ainda está num período de maturação. Você está olhando para as possibilidades e se perguntando se é aquilo mesmo, se é aquilo que você quer, se é aquilo que faz sentido, se tem a real possibilidade daquilo se tornar verdade, de concretizar aquela oportunidade, aquele novo caminho. E o 2 de paus, ele é um arcano de preparo, digamos assim, para chegar no 3 de paus, né? Que é o arcano que fala de quando você realmente colocou o pé na rua para ir buscar o novo. Então, aqui, né, quanto a isso, eu diria que vale a pena você usar, inclusive, dessa tendência aí da sua memória ficar pegando demais, de você ficar projetando coisas demais, para tentar criar um cenário que seja positivo, porque tudo isso é criatividade, né? E aí, quando vem passado, o passado ele vem para te trazer insumo de aprendizado para você não repetir ele. E é só isso que precisa ser entendido aqui dentro dessa energia, para você não levar esse passado para frente, para você não levar a possibilidade de repetir ele dentro das novas aventuras, das novas possibilidades que já estão surgindo e se apresentando para você conseguir amadurecer as suas ideias e decidir de uma forma mais assertiva quanto ao que você quer de verdade. Período de final de mês, tá? Final de agosto, início de setembro, arcano do julgamento. Cuidado esse mês com investimento emocional. Eu não tô falando para você não investir nada emocionalmente, eu tô falando para ter cuidado. Por quê? Porque no final do mês, do final de agosto para início de setembro, existe um arcano do julgamento que é um encerramento daquilo que não vai acompanhar você para o próximo ciclo. Assim como vai existir uma energia de clareza sobre o que é que realmente contribui que permaneça com você, para você levar para o próximo ciclo. Então a gente tem uma energia positiva e uma negativa. A positiva, ela está reforçando o que vai permanecer. Ela está trazendo clareza para o que precisa permanecer. A negativa está mandando o que não se requer mais, o que não contribui mais, embora. Então, antes dessa fase acontecer, a tendência é que você faça alguns investimentos emocionais em algumas possibilidades, ou até em algumas pessoas, e quando isso aqui se apresentar, mais para esse período, é que vai ficar claro de verdade onde que vale a pena investir. Então não invista demais até lá. Investigue as possibilidades, sim, se permita viver, sim, se permita experienciar a vida, se permita errar também, porque faz parte, mas não invista demais, porque se você investir demais, isso aqui pode acabar te surpreendendo. Aí vai ser uma quebra de uma ilusão, que vai agregar a outras experiências negativas, né? E a gente não quer isso. Nas laterais, como aconselhamentos finais, a gente tem de um lado o As de Ouros com o 6 de paus, bem interessante. E do outro a gente tem o Cavaleiro de Paus, mostrando bastante força, determinação, foco e movimento. Então, o que o tarô quer dizer para você é que você está num momento de reconfiguração interna. Você está lidando com o seu mundo interno para voltar para o movimento da vida, sem levar com você o que poderia estar te atrapalhando ou o que poderia estar tirando você do seu eixo. Isso aqui já está no seu caminho, que é uma renovação de caminho material. Então, para alguns, isso pode representar conseguir conciliar um trabalho formal com uma segunda atividade.
Para outros isso pode representar mudança de emprego, para outros isso pode representar entrar numa fase nova de sucesso quanto a coisas que já estavam encaminhadas, coisas que já estavam em movimento. E o As de Ouros, principalmente, ele me mostra um caminho maior, um caminho novo, de facilidade de concretização e de realização em relação à materialidade, à vida objetiva. Então a gente está falando aqui de sucesso, de realização, de segurança material, de dinheiro também, sendo de uma base financeira sendo construída ao longo do tempo, mas que já começa agora. Ou seja, essa fase, esse auê todo aqui que você está passando é um preparo para chegar nisso. Então, nesse momento, o ideal é que você não faça movimentos bruscos, porque a fase do movimento acelerado, que é o que você está sentindo a ânsia de fazer, de chegar logo no lugar, de chegar logo no movimento, de chegar logo no ponto de virada, ela já vai acontecer de qualquer jeito. Mas para isso você tem que respeitar o momento presente, porque se você continuar levando com você para o ciclo novo aquilo que já morreu no ciclo antigo, isso aqui não vai chegar nunca. Né? E o universo quer te entregar isso aqui. A espiritualidade quer que você viva isso aqui. Mas primeiro você tem que respeitar o momento, certo? Primeiro você tem que se permitir viver a fase em que você está para depois chegar nesse momento. De ver que tá tudo realmente acelerado, de que tá tudo entrando no lugar, de que tá tudo entrando no eixo, de que tá tudo funcionando de uma forma assertiva e de que tá tudo dando resultado.